Olá, me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos e mundos, deuses, reis e mistérios. Inscreva-se, não custa. Com o colapso do Império Romano, a Europa mergulhou em um período turbulento de profundas mudanças. As cidades que antes eram centros pulsantes de comércio, cultura e poder político perderam vitalidade. As rotas comerciais foram abandonadas ou tomadas por perigos constantes, e a vida urbana cedeu espaço a uma realidade essencialmente rural. Aldeias isoladas espalhavam-se por vastas extensões de terra, marcadas pela insegurança, pela fome e pelas guerras que se seguiam. As invasões de povos bárbaros, visigodos, ostrogodos, francos, vândalos e lombardos, não apenas redesenharam as fronteiras, mas também trouxeram novas formas de organização política e social, fragmentando o poder e deixando um vazio que seria, pouco a pouco, preenchido pela Igreja. Com a queda da autoridade centralizada de Roma, a população buscava proteção onde pudesse encontrá-la: senhores locais, chefes guerreiros e, principalmente, líderes espirituais. Foi nesse cenário de incerteza que o cristianismo encontrou terreno fértil para expandir-se como nunca antes. Desde os primeiros séculos, a fé cristã vinha se difundindo pelas terras do império, mas agora, com o colapso das estruturas políticas tradicionais, tornou-se a principal fonte de esperança para uma população marcada pela fome, pelas doenças e pela violência. A promessa de salvação eterna, de vida após a morte, de justiça divina, que transcendia as injustiças do mundo terreno, tocava os corações de pessoas que haviam perdido tudo. O cristianismo oferecia sentido onde antes havia apenas caos. E ao oferecer esse consolo espiritual, a Igreja começou também a acumular poder político e material, tornando-se não apenas guia das almas, mas senhora de terras, riquezas e influências. Reis e chefes bárbaros, percebendo a força simbólica e a coesão social que a fé podia oferecer, começaram a aliar-se ao clero, muitas vezes convertendo-se e exigindo que seus súditos fizessem o mesmo, criando os alicerces do que viria a ser a cristandade medieval. A partir daí, formou-se uma simbiose entre o poder espiritual e o temporal. Nenhuma decisão relevante de um rei era tomada sem a bênção e a consulta da Igreja. Coroações só eram consideradas legítimas quando realizadas por bispos ou papas, e documentos reais, muitas vezes, começavam invocando a autoridade divina. A ordem social medieval foi construída sobre essa base. A famosa pirâmide social inspirava-se na própria concepção da Santíssima Trindade. Deus no topo, abaixo dele o clero, que mediava entre o divino e os homens, depois a nobreza guerreira, encarregada da defesa e do governo, e, por fim, a vasta massa camponesa, que sustentava tudo com seu trabalho árduo nos campos. A educação e a escrita ficaram quase exclusivamente nas mãos da Igreja. Mosteiros tornaram-se os guardiões do conhecimento, copiando pacientemente manuscritos da antiguidade, preservando textos bíblicos, filosóficos e científicos. Contudo, esse saber era restrito, controlado e muitas vezes utilizado como instrumento de poder. Somente membros do clero aprendiam a ler e escrever, o que lhes dava monopólio não apenas da fé, mas também da cultura e das ideias. Enquanto isso, o acúmulo de riquezas pela Igreja crescia sem parar. Catedrais monumentais erguiam-se com uma imponência que deixava claro ao povo: aqui reside não apenas a casa de Deus, mas a manifestação concreta de sua glória e de sua autoridade na terra. Esse contraste entre a riqueza material da Igreja e a pobreza da população era justificado por uma doutrina que pregava o valor do sofrimento terreno. A vida, ensinava-se, era uma provação passageira. A dor e a miséria eram caminhos para a salvação eterna. Assim, ao mesmo tempo em que a Igreja acumulava terras, ouro e poder, pregava ao povo a resignação, a obediência e a paciência diante das injustiças.
Essa visão ajudava a manter a ordem social e a consolidar a autoridade eclesiástica. Mas nem todos aceitavam sem questionamentos. Com o tempo, surgiram vozes dissonantes, movimentos heréticos, comunidades judaicas e, mais tarde, os protestantes, que contestavam doutrinas, práticas e a própria legitimidade do poder católico. Foi em resposta a esses desafios que nasceu a Inquisição, inicialmente como um mecanismo para combater heresias e preservar a ortodoxia da fé. Seu auge ocorreria séculos depois, na Idade Moderna, mas suas raízes estavam na mentalidade medieval, que via na dissidência religiosa não apenas um erro doutrinário, mas uma ameaça à unidade política e espiritual da cristandade. A heresia era vista como um câncer a ser extirpado antes que contaminasse o corpo social. O Tribunal do Santo Ofício tornou-se, então, a principal arma da Igreja contra qualquer forma de desvio doutrinário. Com apoio das autoridades civis e militares, passou a investigar, julgar e punir suspeitos de heresia, blasfêmia, práticas judaicas secretas, feitiçaria e, mais tarde, até mesmo ideias científicas consideradas contrárias à fé. A delação anônima era incentivada, criando um clima de medo e desconfiança. Vizinhos denunciavam vizinhos, rivais políticos ou pessoais usavam a Inquisição para se livrar de inimigos. Famílias inteiras eram destruídas por uma simples acusação. Bastava uma suspeita para que alguém fosse levado aos temidos tribunais. Os interrogatórios tinham como objetivo obter a confissão, considerada a prova máxima da culpa. E para consegui-la, não hesitava-se em recorrer à tortura. A lógica era cruel. Acreditava-se que a dor purificava a alma, que o sofrimento físico ajudava o pecador a arrepender-se e que somente confessando seus erros ele poderia ser salvo da condenação eterna. Daí surgiram métodos de tortura cuja brutalidade choca até os padrões mais sombrios da história. O trono da tortura, por exemplo, era uma cadeira coberta de pregos de ferro, aquecida por brasas colocadas embaixo, de modo que a vítima, já ferida pelas pontas metálicas, sentia o calor queimar-lhe a pele. A roda de despedaçamento esticava os membros até deslocá-los ou quebrá-los, enquanto agulhas e pregos eram cravados na carne. A dama de ferro, talvez o mais famoso dos instrumentos, consistia em um sarcófago metálico com pontas internas. Ao ser fechado, perfurava lentamente o corpo da vítima sem matá-la de imediato, prolongando ao máximo a agonia. Havia ainda o berço de Judas, uma pirâmide de madeira sobre a qual a vítima era forçada a sentar-se, com a ponta pressionando a região genital, causando dor lancinante. O pêndulo, imortalizado em lendas e na literatura, prendia a vítima enquanto uma lâmina oscilante aproximava-se cada vez mais, criando um terror psicológico além da dor física. O cavalete esticava o corpo até deslocar articulações, muitas vezes deixando sequelas permanentes. A pera, instrumento metálico que podia ser introduzido na boca ou nos genitais e então aberto por dentro, era reservada para acusados de adultério, incesto, homossexualidade ou práticas ditas satânicas. Nem todos os métodos tinham como objetivo matar a vítima. Na verdade, muitos inquisidores afirmavam que a execução era um último recurso, aplicado apenas quando a culpa ficava comprovada. Mas, uma vez considerada culpada, a sentença podia ser terrível. A fogueira tornou-se o símbolo máximo da Inquisição. Se a vítima confessasse, às vezes era decapitada antes de queimar seu corpo. Se negasse até o fim, era queimada viva, diante de multidões reunidas para assistir ao espetáculo. Outros métodos também impressionam pela crueldade. O empalamento, herança de práticas mais antigas, atravessava lentamente o corpo da vítima com uma estaca. O barco da tortura deixava o condenado preso em uma embarcação, exposto ao sol, à fome e à sede, até morrer lentamente. A submersão mergulhava a pessoa em água ou óleo fervente, queimando-a viva diante dos olhos de todos.
O serrote, usado especialmente contra homossexuais, cortava o corpo ao meio, começando pela região pélvica, enquanto a vítima era pendurada de cabeça para baixo. O garrote, instrumento de estrangulamento, perfurava ou esmagava as vértebras cervicais, unindo dor e sufocamento até a morte. Em alguns casos, os condenados eram deixados para morrer de fome e frio em gaiolas suspensas, servindo de aviso contra qualquer tentativa de heresia. Com o passar dos séculos, os próprios papas começaram a perceber os excessos. Em 2004, o Papa João Paulo II pediu perdão pelos crimes cometidos em nome da fé durante a Inquisição, reconhecendo que a busca pela pureza doutrinária, quando aliada ao poder político, havia gerado uma das páginas mais sombrias da história da Igreja. A Inquisição deixou marcas profundas. Criou um legado de medo, silêncio e obediência cega, mas também inspirou, paradoxalmente, movimentos em defesa da liberdade de consciência e do pensamento crítico. Filósofos iluministas, séculos depois, apontariam a Inquisição como exemplo extremo do perigo representado pelo fanatismo religioso e pelo autoritarismo. Historiadores modernos ainda debatem suas motivações. Para alguns, tratava-se de preservar a unidade espiritual em tempos turbulentos. Para outros, de um instrumento político e econômico para manter o poder e eliminar inimigos. O fato é que a Inquisição uniu misticismo, poder e violência de forma sem precedentes. Moldou não apenas a história da Igreja, mas também a evolução cultural da Europa. As vítimas, muitas vezes anônimas, representam milhares de vidas destruídas em nome de uma ortodoxia que temia qualquer forma de dissidência. Documentos preservados mostram confissões arrancadas sob tortura, delações motivadas por vingança e julgamentos sem defesa justa. Em lugares como Espanha e Portugal, associou-se à expulsão de judeus e muçulmanos. Na França, Itália e Alemanha, variaram os métodos, mas a lógica era a mesma: esmagar a heresia para proteger a fé. O impacto cultural foi imenso. Livros proibidos eram queimados, ideias científicas censuradas, artistas e pensadores vigiados. Mas, paradoxalmente, esse controle acabou estimulando reações contrárias. A Reforma Protestante no século XVI desafiou o poder da Igreja, denunciando abusos e defendendo a liberdade religiosa. A Contra-Reforma respondeu reforçando a ortodoxia, mas também reformando práticas internas. E mais tarde, o Iluminismo e as revoluções liberais abriram caminho para o fim definitivo da Inquisição e para a valorização da liberdade de consciência. Hoje, estudar esse período é mais que revisitar horrores passados. É compreender como religião e poder, quando unidos sem limites, podem gerar tragédias. É lembrar que a liberdade de pensamento e a tolerância religiosa são conquistas recentes, nascidas muitas vezes do sangue e do sofrimento de quem ousou discordar. A história da Inquisição termina oficialmente há séculos, mas seu eco permanece, advertindo contra os perigos do fanatismo e da intolerância.